muito boa noite. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, estamos aqui mais uma vez para meditarmos acerca do Senhor Jesus, da sua palavra, das dádivas, dos benefícios que temos na nossa vida com Ele. Hoje quero apresentar para vocês o Votatão. O nome dele é Sebastião, igual o meu. Mas, desde criancinha, ele era chamado de Tatão. Então, hoje, ele é o Votatão. Vamos, graças a Deus, ele vai cantar. E agora, eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo de número 5. A partir do versículo 35... o texto nos diz assim, vamos lá? Atenção, tio. Atenção, vô. Vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus aos discípulos, passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vamos ouvir o Votatão cantando. Ele vai cantar uma dádiva de Deus para nós. Vamos lá? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, Jesus, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Jesus, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém! Glória a Deus! Isso! Muito obrigado, a sua participação foi muito importante hoje. Vamos lá, irmãos queridos, Deus abençoe. O Votatão é uma dádiva de Deus nas nossas vidas. É uma pessoa que já passou por grandes experiências. Pessoas de cabelos brancos, assim, mais que os meus, né? Eles têm experiências de vida, experiência com Deus. E por isso, eles são competentes de nos transmitir alguma coisa. Temos o texto da tempestade no mar, mas nós queremos completar a passagem porque é uma sequência maravilhosa. Ela continua com Jesus chegando à província dos Gadarenos. Dos Gadarenos, que é uma das cidades
das cidades de Decápolis. Eu vou continuar lendo aqui a partir do capítulo número 5. Vou ler um trecho do capítulo 5 a partir do versículo de número... Deixa eu ler aqui. De número 7. Vou ler a partir do número 7. E dizendo assim: quando Jesus chegou no mar, na beira da praia, foi um endemoniado na direção dele. E chegou com grande voz, dizendo: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Disse-lhe Jesus. Jesus dizia-lhe: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e o temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. E disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso, Jesus é espetacular. Olha, gente, vamos avaliar algumas coisas aqui. Temos algumas situações que gostaríamos de compartilhar, mas antes, a cidade de Gadara, ou melhor dizendo assim, Jesus, quando saltou na praia, existiam ali duas cidades próximas àquela praia. É uma região de Decápolis, uma região de cidades gregas, pelo menos de origem grega. As duas cidades mais próximas eram Gadara e Gerasa. Então, pode-se encontrar nos textos bíblicos, às vezes, dizendo que foi na cidade de Gadara ou na cidade de Gerasa. Mas a praia, o lugar, o evento é o mesmo. Vai da maneira como quem escreveu observou o lugar mais próximo, tá? Vamos lá. Decápolis eram-se 10 cidades helênicas, Decápolis, 10, né? De origem gregas. Eram assim, Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Hippo. Cidades gregas, com nomes gregos. Vamos lá. Jesus saltou ali. Vamos relembrar o contexto, algumas coisas estavam acontecendo. Jesus ele estava do outro lado do Mar da Galileia, na região da Palestina, por ali, né, da região próxima a Jerusalém, as cidades Tiro, Sidom, aquelas regiões ali onde o Betsaida, a região onde Pedro morava, ele estava por lá. E então ele chama os seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos lá, gente. Porque Jesus quis ir para o outro lado do mar. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, tá? É conhecido como Mar da Galileia pelo seu tamanho, pela sua extensão, mas é um grande lago, Lago de Genezaré, que é formado pelas águas do Rio Jordão. Vamos lá. O que aconteceu? Jesus convocou os discípulos para irem para o outro lado. Alguma coisa moveu Jesus. E quando eles estavam indo, atravessando o mar, o que aconteceu? O barco não era o problema. Haviam 4 pescadores, 4 empresários do ramo de pesca, Pedro, André, Tiago e João, que provavelmente o barco era de algum deles. Entraram no barco e começaram a travessia.
Jesus, cansado do dia a dia, teve ali uma oportunidade em que não havia multidões em volta dele, ou ele não estava a princípio passando alguma ministração, algum ensino aos seus discípulos, e deitou-se e adormeceu. Então levantou-se uma tempestade que dava para desconfiar. Os apóstolos, esses discípulos ali, homens experientes, 4 deles, em um barco só, não estavam conseguindo atravessar aquela tempestade. Eles estavam sofrendo, passando muitas dificuldades. Então eles viram que não havia jeito. Então eles chamaram Jesus. Deixe-me dizer uma coisa aqui para vocês. Tempestades são situações, vamos dizer assim, são situações, dificuldades que aparecem na vida de qualquer pessoa. Ninguém escapa. Em algum momento, alguma coisa acontece. Mas vamos lá. Por que eles estavam atravessando o mar? Jesus, como sendo Deus, ele ouviu um chamado de Deus. Qual? Do outro lado. Do outro lado havia alguém precisando encontrar-se com Deus. Ter um encontro com Jesus. Olha bem, toda vez que alguém quer ter uma relação com Deus, um encontro com Jesus, uma vida de obediência, alguma coisa, alguma tempestade aparece. A Bíblia nos diz, Paulo nos diz que aquele que invocar o nome do Senhor, foi Pedro, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, aquele que clama a Deus, não importa a situação que esteja, Deus vai em seu socorro quando a pessoa pela fé confia nele. Estava eu no canteiro de obras onde trabalho, quando um companheiro meu de trabalho, ele é daquele tipo de cristão que se autodenomina cristão, mas não vê necessidade de frequentar a igreja, de ler Bíblia, não. Ele se diz e ponto final. Segue algumas tradições. E há um outro, que é mais, um outro já de uma outra empresa, que é um pouco mais dedicado à sua vida religiosa com Deus, à sua relação com Deus. E ele fez um comentário assim, de que com aquela vida, quando ele precisasse, Deus não ouviria um chamado dele. Então eu lembrei-me desse texto. E eu comentei assim, olha, a Bíblia nos diz, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se ele passar por uma necessidade, uma dificuldade, em que ele precise de Deus e ele clamar, Deus vai honrar a fé dele e vai em socorro dele. Porque Deus não deixa de socorrer alguém que clama com sinceridade a chamá-lo. Aí o irmãozinho lá ficou assim, não teve como responder, porque é a verdade. Então toda vez que alguém quer, precisa e clama, algum empecilho aparece. Do outro lado do mar, numa região que não tinha a ver com o povo de Israel, um homem, ou 2, Mateus disse que eram 2, mas em Marcos, quando foi escrito, quem falou para registrar prestou atenção em um que chegou. Mateus fala nos 2, mas um era mais incisivo que os outros, que o outro. Então, quando aqueles homens sentindo que precisavam de uma abundância da vida, olha só, uma pessoa, um demônio, ele pode se apossar da mente, do coração de uma pessoa, mas sempre haverá um momento de lucidez em que a pessoa vai poder clamar a Deus. Aquele homem, em um momento, ele falou que precisava do socorro de Deus e Deus enviou Jesus, o único socorro possível para aquela situação. Como foi que aconteceu? Não sei, mas Jesus foi lá. E quando ele estava indo e chamou os seus discípulos, eles foram atravessando. Então aí a tempestade veio. Nossa, quando uma pessoa
quer servir a Deus e precisa, começam a acontecer tempestades, dificuldades, lutas para tirar a pessoa desse caminho. Olha só, vamos ver uma situação. Por exemplo, Daniel e seus amigos estavam em Babilônia, dando um testemunho maravilhoso da ação de Deus. Então Nabucodonosor baixou um decreto para que quem não adorasse uma estátua de ouro dele fosse lançado no fogo. Dário, anos depois, escreveu um decreto parecido, dizendo que quem induzido, que quem orasse a outro Deus não fosse a estátua dele, que fosse lançado na cova dos leões. Quando Esther tornou-se rainha, Naamã começou um movimento para matar todos os judeus. E Esther era rainha. Quando Daniel começou a orar, buscando resposta de Deus nos céus, nas regiões celestes, houve batalha entre anjos para que a resposta da oração de Daniel chegasse. Levaram 30 dias. Então, quando alguém tem necessidade de Deus, tempestades, lutas vão aparecer. Vão. Mas pode ter certeza que Deus estará enviando socorro. Deus estará encaminhando o livramento. Então, como foi o livramento que Deus mandou? O próprio Jesus para aquele homem que clamou. O próprio Jesus para aquela pessoa que estava querendo libertação. Então, Jesus chegou para os seus discípulos e vamos para o outro lado. Vamos ver, irmãos, quem vai servir de tempestade, geralmente de dificuldade, geralmente são pessoas mais próximas. Pessoas que são companheiras, que são amigas, que estão juntos. Porque daqueles que não gostam, daqueles que são inimigos, a gente já espera qualquer coisa. Mas aqueles que demonstram amor, carinho, respeito, a gente nunca espera uma atitude que deles venha prejudicar a nossa relação com Deus. Pessoas que muitas vezes, pessoas que não são libertas, ainda vivem num cativeiro no mundo à nossa volta. Num cativeiro que as induz a trabalhos, a atividades, a pensamentos, a pecados, a fugas, a negligência. Então, e muitas vezes próximas. Eles não estão libertas, mas às vezes tomam atitudes, algumas vezes não são por maldade. Por exemplo, Dário, quando assinou o decreto, ele não estava pensando em Daniel nem no mal que estava fazendo, mas ele fez, foi induzido. Pessoas podem não ter consciência do mal que está fazendo, retirando a paz, a tranquilidade, a relação com Deus que você, que nós precisamos. Elas vêm e causam a tempestade, causam a tribulação, causam a dificuldade. Mas Jesus está no barco. Os discípulos, eles estavam tentando, com todo esforço, com toda dificuldade. Olha, vamos prestar atenção, discípulos. Homens experientes, proprietários daquele barco, conheciam aquele mar, conheciam todos os caminhos por onde poderiam ir e fazer para chegar do outro lado, mas não estavam conseguindo. E só havia uma solução plausível, só havia uma possibilidade deles conseguirem atravessar aquela tempestade vivos. Eles tentaram com seus próprios esforços. Muitas vezes lidar com pessoas que querem nos tirar a nossa relação com Deus, a minha, a sua, a de uma pessoa que está começando, está clamando, a gente tenta com conversa, com amizade, com ajuda e não vai dando certo. Aí chega um momento em que a gente tem que dizer: Jesus, me socorre. Jesus, me ajuda. Não estou conseguindo. Não é possível. Pessoas que têm jeito em lidar com pessoas, com trabalhos, às vezes entram numa situação, numa dificuldade com outra e não consegue resolver. É nessa hora que a gente tem que clamar ao nome de Jesus.
Jesus estava indo numa missão, socorrer um endemoniado. E olhe lá, ele poderia ir atravessar o mar andando, ser transladado, levado pelos anjos, mas ele fez a opção de chamar os discípulos e falar: vamos para o outro lado. Só os discípulos podem levar Jesus às pessoas. Naquela situação ali, só os discípulos poderiam encaminhar Jesus àquele lugar. Meus irmãos, lembre-se, aqueles que têm a palavra da verdade, o evangelho da salvação, são aqueles que têm a capacidade de levar Jesus aos oprimidos do diabo. Aqueles que precisam de libertação, aqueles que precisam de salvação. E olha, foi uma situação surpreendente, porque eles saíram da área de judeus para ir numa área de cultura helênica, grega. Por isso que algumas pessoas... Mas eles criavam porcos, exatamente. Eles não eram judeus. Por isso que criavam porcos. Sair do círculo, do grupo de pessoas que fazem parte do nosso grupo comum. Esse é o grande desafio do cristão. Jesus foi em Samaria. E tanto que quando ele deu a ordem aos discípulos, em Atos 1:8, dizendo assim: eis que virá poder, permanecei na cidade até do alto, sejais revestidos do poder, pois virá sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e aos confins da terra. Eles teriam que pregar aos samaritanos e aos gentios espalhados pelo mundo. Então, sair do nível de relacionamento, aquele grupinho fechado, aqueles que estamos acostumados, temos que ir além. Todas as pessoas necessitam encontrar-se com Jesus. Aqueles homens eram donos do barco. Sabiam o que estavam fazendo, mas não conseguiam. Às vezes nós achamos que sabemos pelo tempo que temos como crentes, pelo conhecimento bíblico, pelo conhecimento teológico, pelo conhecimento de vida de igreja, que podemos resolver um problema, uma dificuldade de relacionamento com alguém. Sinto muito. Todo o nível de conhecimento, de informação e de experiência que podemos ter em certas situações não dizem nada. Porque de pessoa para pessoa, a mentalidade, o pensamento, as coisas mudam. Vamos lá. Saindo da situação dos discípulos, da tempestade, daquilo que estava acontecendo, eles chegaram à praia. Chegaram à praia e aí encontraram-se com aquele homem endemoniado. Fique imaginando, olha a situação. Mateus, principalmente o Evangelho de Mateus, diz assim, que aquele endemoniado era um homem que pessoas que passavam pela estrada ele já agredia. Tentaram prendê-lo com correntes, com grilhões correntes nos pulsos, grilhões nos pés, mas pela força demoníaca presente nele, ele quebrava tudo. Ele agredia as pessoas, ele era violento, ele vivia pelos sepulcros, viviam pelas sepulturas que eram em cavernas, se alimentando de corpos de pessoas mortas. Necrófago. E quando o barco encostou na praia, fico a imaginar de longe os homens que cuidavam dos porcos, algum outro transeunte, algum outro para lá e para cá, quando viram aqueles dois homens ou aquele homem correndo na direção do barco onde Jesus estava descendo e ficava imaginando, lá vai mais um apanhar. E vai apanhar muito. E de repente, de longe eles olham aquele homem correndo e de repente ele se ajoelha, abaixa a cabeça e conversa com Jesus. E ao conversar com Jesus, ele balança a cabeça, olha para um lado, olha em direção dos porcos, aponta e Jesus balança a cabeça e de repente os porcos pulam para dentro do mar e aqueles porqueiros, aqueles pastores de porcos, aqueles homens que estavam ali, se assustam e correm para a cidade para contar o que aconteceu. Vamos lá. Os demônios pediram a Jesus para não sair daquele lugar, para não sair daquela vida, para não sair não só da vida, não, daquela região, daquele lugar onde eles estavam. Eles achavam ali uma vida muito confortável,
Por quê? Porque ali não havia palavra de Deus. Em Israel, com toda a dificuldade, os fariseus, os sacerdotes, tinham na relação com Jesus, tinham com o povo, com a visão que eles tinham, ali a palavra de Deus estava. Na região de Decápolis, não. Era cultura grega. Eles não criam nisso, criam em vários deuses, várias adorações, vários sacrifícios, ponto. Então, eles queriam ficar naquela região por causa disso. Então falaram com Jesus, deixa a gente ficar aqui. Então Jesus permitiu eles entrarem nos porcos. E quando eles entraram nos porcos, os porcos se lançaram no mar e morreram. Vamos lembrar de uma coisa. Para um demônio, estar numa pessoa, ou estar num animal, num porco, num cavalo, num burro, num jumento, numa égua, seja lá o que for, é a mesma coisa. Não há diferença. O que eles querem é ter um instrumento para fazer a sua maldade. E preste atenção. Tem muitos que dizem aí, veem pessoas pelas ruas, moradores de rua, ou mendigos, pessoas que olham assim e pensam assim, não, aquilo ali não é demônio não, é doença mental. Há uma diferença muito grande. Não estou dizendo que não haja situações assim, mas há uma diferença muito grande entre o que é uma pessoa com esquizofrenia, uma doença mental, como havia com Jesus o menino esquizofrênico, como uma pessoa endemoniada. Para um demônio entrar numa pessoa ou estar num animal é a mesma coisa. E não tem a ver com doença mental ou problemas emocionais e psicológicos. Demônio é demônio. Então, aquele momento de Jesus com aqueles demônios demonstram que o poder do Senhor é maior. Porque eles se prostraram, eles não poderiam fazer nada sem a autorização do Senhor. Jesus é o Criador. O apóstolo João fala assim, que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Jesus. Ele estava lá no ato da criação. Então, quando Satanás foi tentar Jesus após o batismo, ele pediu adoração a Jesus. Jesus falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, você está falando comigo. Eu te criei. Eis a situação. Eis a dificuldade de entender, muitos entenderem, porque consideram que Jesus e Satanás, Deus e Satanás têm a mesma força, o mesmo poder, e estão disputando. Não, é engano. Muito engano. Eu ouvi uma história um dia desse, acredito que já tenha falado aqui um outro dia, mas deixe-me comentar novamente. Havia um cidadão em cima de um muro, e de um lado estava Jesus com seus discípulos, chamando, vem para cá, vem para cá. E do outro lado, Satanás com seus anjos, com seus discípulos, calados. E o pessoal gritando, vem para cá, desce, vem para cá. E o camarada olhava para um lado, olhava para o outro. E Satanás e seus anjos ali, seus demônios, seus discípulos ali, conversando e tal. E Jesus, não, venha, creia, receba, venha. Até que o homem para, olha para um lado, olha para o outro e pergunta aos demônios, a Satanás e aos demônios, vem cá, vocês vão me chamar para o lado de vocês não, igual eles? Aí Satanás olha para ele e fala assim, não, o muro é nosso. Jesus disse, quem não ajunta comigo, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Sim, não há uma terceira via, não há uma terceira opção. Jesus mostrou o valor de uma alma, e de um pouco para o demônio é a mesma coisa, mas mostrou também o poder de libertação que há nele. Porque quando a população chegou
as pessoas da cidade, eles viram aquele homem que era violento, que era bravo, forte, andava nu, ou com roupas rasgadas, sujo, imundo. Ele estava assentado aos pés de Jesus, limpo, com a mente tranquila, ouvindo Jesus falar. Eles se assustaram, eles ficaram temerosos. Nada daquilo estava de acordo com suas crenças, com o que eles pensavam. E num momento de súbito eles falaram assim: não queremos você aqui. E mandaram Jesus embora. Expulsaram Jesus. Na hora que eles estavam expulsando Jesus, aquele homem, outrora endemoniado, quis entrar no barco com Jesus. Ele quis entrar. Verso 19. E Jesus não permitiu. E disse assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E o homem ficou. O que Jesus foi fazer naquele lugar? Jesus foi plantar uma semente. No Evangelho de Mateus, nos textos anteriores a esta passagem, nós vamos encontrar a seguinte situação. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e quando ele estava discipulando, ensinando, é muito interessante. Você pode procurar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Eu vou citar aqui, no capítulo número 8. Ele curou o leproso, curou o servo do centurião, antes de caminhar para lá. E o que ele ensinou aos discípulos? Sobre oração, sobre a cura, o poder dele na tempestade. Aí quando ele passou por lá, ele caminha realizando várias coisas, até que de repente nós vamos encontrar no capítulo 14 de Mateus, a partir do capítulo 13, vamos lá, Jesus começa a ensinar sobre a parábola do semeador. As parábolas do semeador no capítulo 13, depois tem a parábola do trigo de joio no capítulo de número 13 ainda. Ele ensina as parábolas do trigo de joio. E no capítulo de Marcos, capítulo de número 6, nós vamos encontrar a resposta do que Jesus foi fazer lá. Em Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 56, nos diz o seguinte. 6, de 45 a 56. Depois que ele deu a missão novamente aos 12, no versículo 45, Jesus diz assim, olha só, e logo obrigou seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ele estava em Betsaida e mandou os discípulos atravessarem o mar de Betsaida. Aonde ele foi? Versículo 53. E quando estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Ele voltou àquela praia. E quando ele desceu da praia, as pessoas o conheceram e começaram a levar as pessoas doentes, enfermas, atribuladas, porque Jesus foi plantar uma semente da mensagem de Deus. Ele deixou lá uma semente. E ela germinou e prosperou, e pessoas foram encontrar-se com Jesus. Jesus ouviu um chamado de Deus, dizendo assim, alguém me chamou lá. Ele atravessou a primeira vez. Não foi aceito porque não conheciam o poder de Deus. Quando não conheciam o poder de Deus, eles rejeitaram esse poder. Mas aquele homem ficou lá, obediente a Jesus. Ele demonstrou
pela sua vida tudo o que Deus fez por ele. Então as pessoas creram no milagre, creram no poder, creram em Jesus por causa do testemunho de uma pessoa. Preste atenção. Não importa o tamanho da tempestade que se levante. Clame ao Senhor. Se você está, você poderá, nós podemos levar Jesus às pessoas. Se estamos no meio da tempestade e não estamos conseguindo dar jeito, clame ao Senhor, Ele está contigo. Mas Ele só vai se levantar de onde está para atender ao nosso chamado quando nós falarmos com Ele. Ele foi plantar semente, eu sou a semente, nós somos a semente do Senhor. Em qualquer lugar onde nós possamos ir, nós temos a obrigação de frutificar. Porque o Senhor é o agricultor. Nós as varas. E quando estamos nele, nós damos, ligados a ele, nós damos muito frutos. Por que ele consegue fazer isso em nós, através de nós? Porque nós ouvimos a palavra da verdade, cremos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador e nos tornamos então mensageiros da palavra. Então, se há pessoas que não estão libertas, é isso que vamos ver agora. Se você não está liberto, se você quer libertação, clame ao Senhor que Ele vai enviar alguém em teu socorro. Ou Ele mesmo irá diretamente, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor recebe a ajuda do Senhor, recebe o auxílio do Senhor. Como foi cantado agora há pouco, o vento, a tempestade balança a nossa vida, balança o nosso barco para lá e para cá. Mas com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Lembrando que quando Jesus foi lá, a segunda vez, para colher os frutos da sua semente deixada lá, os discípulos estavam indo no barco, mas estava um vento muito forte. E eles não estavam, remavam, estavam indo, mas não conseguiam atravessar. E Jesus, mais uma vez, só que dessa vez Jesus não estava no barco. Jesus foi caminhando até eles. Quando ele estava caminhando até eles, Pedro ousou e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ter com o Senhor. Ele desceu na água e foi caminhando, encontrar-se com Jesus. Mas o vento estava forte. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Mas vamos esclarecer uma coisa. Nós temos que reconhecer com humildade, com oração, onde Jesus está. Se Jesus está no barco, fiquemos com ele e clamemos. Mas se Jesus não está no barco em que você está navegando, vá até onde ele está. O barco, você sabe, eu sei, porque pode ser o barco onde estamos navegando nesta vida. Se Jesus está nele, e a dificuldade, a tempestade está aí, clame, chame para ele te socorrer. Mas se você está tentando e você de repente olha e não vê Jesus, e Jesus está fora daquele barco, vá até onde está Jesus. Eu me lembro agora, não estava dentro do que tínhamos meditado, mas Deus sabe o que faz. Apocalipse capítulo 3, quando a mensagem às igrejas da Ásia, capítulo 3, a igreja de Laodiceia. O texto diz assim, 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Qual é a situação? A igreja estava reunida. Se era num templo ou numa casa, não é o que importa. A igreja são as pessoas. A igreja é reunida. E Jesus à porta, chamando para ver se alguém ouvia e entendia que ele não estava ali. Se de alguma maneira você notar que Jesus não está neste lugar, saia e encontre-se com ele. Receba-o como seu Salvador. E certamente bênçãos virão,
Como não deve ter sido o reencontro daquele homem com sua família, com seus amigos, com seus negócios. Deus te abençoará muito, porque Paulo nos diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tempestades vão vir a todo momento. Dificuldades, desânimos, decepções com pessoas certamente virão. Mas com Jesus não há decepção, só a vitória. Que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima.